Senhoras e senhores, bem-vindos ao quadro TBT da Comissária de Voo. Meu nome é Michelle, já fui comissária de voo por 11 anos. E eu tô aqui toda quinta-feira contando uma das minhas histórias, ou de pernoite, ou de voo, ou de treinamento, para dividir um pouquinho com vocês esse tempo de comissária. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um caso que eu me lembro que foi um tanto quanto engraçado. Era um voo para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem muito chinês, muito japonês, muito coreano. É um destino que, apesar de ser dentro do Brasil, normalmente no avião tem mais gente de fora do que gente do Brasil mesmo, mais do que brasileiros, né? E na ocasião, duas coisas engraçadas. Primeiro que eles falavam muito, e eu falo inglês, né? Mas eles falavam muito um termo que eu não conseguia entender o que era. Eles falavam hot water, hot water. Passava um pouquinho, o próximo, hot water, hot water. Eu falava, gente, o que é isso que esse povo fica pedindo? Eles me pediam toda hora esse tal de hot water. E eu entendi. Hot water, na linguagem deles. Na verdade, são eles tentando falar inglês, que obviamente para eles deve ter uma dificuldade muito tremenda também de falar inglês, maior do que a nossa, inclusive. Era hot water, né? Eles queriam água quente. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi voando com bastante chinês. Mas nesse voo em específico, tinha eu não me lembro se ele era japonês ou chinês. Eu acho que era chinês. Que ele estava na saída de emergência. Como vocês sabem, saída de emergência é um lugar que não pode, principalmente em voos domésticos, naquela época o cartão era português e inglês, então não pode ter uma pessoa que não fala o idioma, que é falado a bordo. No caso, era o português. Então, na saída de emergência não pode deficiente, não pode pessoas com mais de 60 anos, idosos, não pode criança com menos de 12 anos. Tem algumas restrições, por quê? Porque há saídas de emergência, nas janelas especificamente, se acontece uma emergência, é o passageiro que está sentado ali, que ele tem que abrir a janela e tem que liberar a saída de emergência. E ele tem que conseguir entender o que os comissários de voo estão falando para conseguir fazer as instruções que a gente der para ele, né? Então, por isso que na saída de emergência tem que ser uma pessoa apta, capacitada para entender o que a gente fala e ter força suficiente para ter discernimento e ter força suficiente para abrir a janela, né? Por isso que idoso, criança e pessoas que não falam o idioma não podem sentar na saída de emergência. Isso é uma regra de segurança, não fui eu que inventei. Tá lá. Isso normalmente, e o pessoal do check-in já é instruído para isso, então normalmente quando eles colocam alguém na saída de emergência, já é respeitando essas regras. Mas, obviamente, erros acontecem, falhas acontecem, e nesse caso específico, sim, tinha um chinês na saída de emergência e eu tinha que tirá-lo dali. Eu não podia deixar o voo seguir, a gente decolar com o passageiro ali. Então, fui lá eu solicitar o passageiro que não falava inglês. E eu também não falava chinês. Pedi pra ele sair dali. Né? Então, o que a gente faz? É mímica, né, gente? Mímica funciona. Essa mímica aqui. Aqui não pode. Vem comigo. Todo mundo entende. Mas a saída de emergência costuma ser um lugar muito confortável. É um espaço maior, ela é mais larga, ela é normalmente mais confortável, porque, óbvio, uma saída de emergência precisa conseguir passar as pessoas ali com mais facilidade. Então, aquele chinês, ele não queria sair dali de jeito nenhum. Ele fazia como se não estivesse me entendendo. Então, ele, não entendo. Ele fazia assim, né? Só que, gente, pensa só, o embarque todo concluído, todos os passageiros sentados e a gente só estava aguardando eu conseguir solucionar aquela situação para dar ok pro comandante para ele seguir voo, decolar a aeronave. Então, enquanto eu não conseguir tirar aquele passageiro lá, a aeronave simplesmente não decola, não tem como sair. O comandante aguarda o nosso ok, que a aeronave está pronta para decolagem. E no caso, não estava, porque eu tinha um passageiro na saída de emergência que não pode ficar. Então, sim, eu precisava tirar ele de lá. E enquanto ele não saísse de lá, todos os demais passageiros iam ficar esperando e a gente não decolaria a aeronave enquanto isso não acontecesse. E eu tô lá, me desdobrando em mim, o senhor não pode. Não pode, aqui, não. Tentei mímica uma vez, tentei falar em português, tentei falar em inglês, mímica de novo, sinalizar. Eu fiz de tudo, gente. O homem não entendia. Ou fingia que não entendia. E a técnica que eu uso bastante.
você não pode ser arrogante com o passageiro, obviamente, é o nosso trabalho, mas a gente principalmente está ali por uma questão de segurança de voo, então eu também não é em prol da gentileza que eu vou deixar passar uma regra de segurança. Regra de segurança sempre em primeiro lugar. E a nossa grande dificuldade como comissário e talvez um grande desafio que a gente tem é conseguir unir essas coisas, né? Atender bem, mas sem descumprir nenhuma regra de segurança. Então, isso é um grande desafio, às vezes. E aí, eu ali tentando com o passageiro, então, uma técnica que eu usava muito em situações como essa era, eu não me indispunha com o passageiro, porque eu não posso, mas eu falava num tom que os demais passageiros à volta ouviam, e aí os demais passageiros que eram arrogantes com ele, né? Então, eu fazia mais alguma coisa mais ou menos assim, senhor, a aeronave não vai decolar enquanto o senhor não sair daí. Eu preciso que o senhor saia. Enquanto o senhor não sair daí, a gente não vai sair com o avião no chão. Aí sabe o que acontece? Quando a gente faz isso, os passageiros em volta começam a ficar bravos com ele, entendendo que a comissária tá ali tentando tirar ele, que o avião não vai sair, que ele quer sair, ele tem horário. E ele não, a aeronave não vai sair enquanto aquela situação não for resolvida. Aí o que acontece? As pessoas em volta começam, oh, sai daí, não sei o quê. Acontece muito isso. E foi exatamente o que eu fiz com esse chinês. Gente, foi eu falar isso para que os passageiros em volta ouvissem. As pessoas começaram a falar, oh, sai daí, não sei o quê. Incrível que de repente ele entendeu. Incrivelmente o chinês começou a falar português e me entendeu e entendeu as minhas mímicas e levantou e foi para o outro lugar, enfim. E a aeronave seguiu com segurança. Então fica a dica, gente. Primeiro, você como passageiro cumpra as regras de segurança. O comissário está lá para isso, principalmente. Em segundo lugar, você como comissário, se está em qualquer situação delicada que o passageiro não está cumprindo aquela norma que você está solicitando para ele, fala num tom um pouquinho mais alto, dizendo quais são as consequências dele não cumprir aquela regra, como, por exemplo, a aeronave não decolar, que você vai ver que você vai ter muitos aliados que vão te ajudar, no caso, os passageiros à sua volta, a fazer com que aquele passageiro cumpra a regra de segurança. Beleza? Foi um prazer tê-los a bordo aqui dessa história. Me conta aí se você já passou por alguma situação parecida, vou adorar saber. Nos vemos na próxima quinta-feira.